Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar hoje o nosso módulo 2, né? Semana passada a gente falou dos elementos do AMV, todos os componentes, falando já de alguma coisa relacionada à inspeção, mas hoje, no nosso módulo 2, então hoje nós vamos começar a falar de cota de salvaguarda. Então, assim, esse fim de semana vai ser dedicado à inspeção, e aí não tem como a gente falar de inspeção sem falar de cota. O lance de cota de salvaguarda é que eu vejo muito. Isso aí é baseado na minha vivência. Vocês podem, talvez, não ter reparado, não ter visto, mas todas as minhas andanças aí, eu converso com o pessoal de AMV, muitas pessoas sabem medir as cotas, mas não sabem interpretar o que ele está medindo ali. E, assim, faz aquilo mecanicamente. Isso é um problema. Porque a pessoa mexe ali, beleza, está mexendo lá, está fazendo. Mas se ela não sabe o que aquilo ali representa, se está sob risco, se não está. Então, assim, é muito mais do que decorar o limite, a, 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 a livre passagem da agulha lá é 70, mínimo é 70. Por quê? Porque o trem passa. Mas como que é isso? Então, a ideia é entender o porquê, e aí sim você decora o limite, que você também, né, você já vai entender qual é o comportamento ali, o que o material rodante pode, qual a ameaça que tem ali, e por que eu tenho que ter aquela cota. Aí, meu amigo, já sabe, ó, vai chegar trem novo, vai chegar locomotiva nova, vai chegar vagão novo. Você já sabe que você tem que ir lá no fabricante, já pegar a especificação lá do rodeiro lá e olhar suas cotas se bate. A ideia hoje é a gente entender isso, desmistificar, inclusive, que não é uma coisa assim difícil. Ah, Marcelo, é muito difícil. Não. Tem um grau de complexidade e é uma responsabilidade grande. Sim, não tem outra palavra, é uma responsabilidade grande. Você está medindo ali, você vai atestar ali para quem passar. Se não tiver coerente, vai descarregar. A MV não tem, a MV não tem negociação. A linha não precisa estar ruim para cair. Basta a cota, por exemplo, estar fora. Mas no AMV o pessoal ficava com olhos atentos, porque a linha pode estar superdimensionada para o tráfego. Se tiver um problema no MV, ele vai cair. Se tiver uma cota dessa fora, um problema ali, vai cair. Então, a ideia é a gente começar falando desse tema aí hoje e a gente avançar nesse tema aí, nesse estudo hoje e sair daqui hoje legal, assim. Aí amanhã a gente pega a inspeção geral, a inspeção detalhada geral dele, com, obviamente, a medição das cotas também. O objetivo hoje é compreender os conceitos, entender o que são as cotas, sua importância, dominar a metodologia, então aprender técnicas precisas de medição, verificação, conhecer, né, equipamentos, e interpretar os resultados, principalmente interpretar os resultados. A ideia hoje é que a gente sair daqui com essa clareza, né, de conceito para que use, que a aplicabilidade seja consciente. Agora vamos entrar nas cotas de salvaguarda da métrica e da larga, ou seja, cota de salvaguarda dos EMV simples. Primeiro, a gente tem que começar o seguinte: o que são cotas de salvaguarda? Cotas de salvaguarda são parâmetros limites de medida dos componentes do MV que garantem a operação segura e eficiente do sistema ferroviário. Esses valores críticos são determinados em função de 3 fatores principais: o tipo do MV, se ele é simples, misto, duplo, triplo, tem triplo, tá? É raro, mas tem. Dimensões do MV,
número do jacaré, comprimento das agulhas e do material rodante, principalmente do material rodante, diâmetro das rodas, carga por eixo, velocidade. Então, não cumprimento dessas cotas, elas não estarem no parâmetro correto, pode resultar em descarrilamento, coisa pior. Então qual que é o objetivo principal, né? Funcional, permitir a passagem segura do material rodante em ambas as direções, e operacional, prevenir descarrilamento, acidente, garantir continuidade do serviço. Então, o código de salvaguarda é basicamente isso. São parâmetros em que você garante a mudança de rota segura e previne algum tipo de problema, porque essas cotas elas são medidas elas são calculadas com elas são definidas com o cunho prevencionista também. E por que elas são críticas, né? Obviamente, segurança do material rodante, que ela pode causar descarrilamento, integridade da via, se ela estiver fora, né? Se a cota estiver fora, acelera o desgaste, começa a ter contato, é onde tem a ponta desgastada que o Genildo falou semana passada, é onde você tem uma aceleração do desgaste da agulha, você tem cota fora, é onde você tem, por exemplo, problema de roda, porque vai tocando ali, vai desgastando. Então, você tem a integridade. E a continuidade operacional também. Falhas em MV causam interrupção. Então, assim, você tem problema no MV, você tem que interditar ele, tá, né? Você vai passar perto. Você vai impactar o negócio. E imagina se tiver ainda uma situação igual essa aí da foto. Então, essa foto é IA, tá, pessoal? Isso não ocorreu de verdade, não. Então, assim, você tem nesses 3 fatores que mostram o seguinte: quem vai fazer inspeção, isso é muito, muito crítico, né? Isso é um negócio muito sério, muito, muito, muito grave. Você tem que ter, né, dimensão do que está sendo feito. Aparelho de mudança de via apresenta sempre uma agulha encostada e outra deslocada. A primeira é conhecida como agulha encostada e a segunda, agulha deslocada. Compreender a código de salvaguarda é essencial para garantir a segurança, a circulação segura dos rodeios. Então, a gente começa pela folga de livre passagem na agulha deslocada. Então, os freezers devem encontrar entre a agulha deslocada e seu respectivo encosto, aqui, ó, uma folga que permita sua livre circulação, sem impacto ou atrito anormal. Essa folga de livre passagem é FLP na agulha deslocada. O contato friso versus a agulha deslocada representa sério risco de descarrilamento, a menos que se garanta a FLP suficiente para assentar qualquer rodeio, até mesmo aquele com friso mínimo desgastado e menor bitola. Eu queria corrigir. Semana passada eu até falei aqui, eu falei erroneamente, o friso cheio, né? A pior condição é o friso mais desgastado, a menor bitola de eixamento com o friso mais desgastado, tá? Eu fiz confusão. Então, o que acontece? Esse friso estando fininho, esse conjunto, na hora que encostar, vai chegar mais para cá. E com a bitola mais apertada, pode encostar aqui. Por isso que essa folga aqui, ela tem que ter a condição, é a bitola menos, que chamam de, né, geralmente 930 ou 1530, que é a medida da bitola de eixamento mais curta, que é 1511, mais o friso mais desgastado. Então, vai dar 1500, que é 28, né? 28. Então, para garantir, você põe 28 mais 1511, vai dar... É 28 ou 18? 1530, 11, 18. Então, você tem ali, vai dar 1529. Aí você põe bitola menos 1530 para que isso aqui fique maior e garanta pelo menos uma salvaguarda de 1 milímetro aqui
para que ela passe tranquilamente. O que vai acontecer? É difícil um friso chegar a uma espessura de 18. É muito difícil. O material rodante tira antes. Mas, como é uma salvaguarda, você tem ali uma garantia de que vai passar. Tá vendo que ó, aqui ainda fala a bitola de eixamento aqui, 1550, 1520, que é a bitola normal, né, que você vê padrão e tal. E aí você começa a trabalhar com ela mais apertada. Aí, ó, 18, tá vendo? Na métrica, na larga, 20. Então, ó, diminuir a espessura do friso significa aproximar o aro da roda direita com relação à agulha deslocada. A situação crítica é atingida quando a espessura do friso alcança seu mínimo tolerável. Então, para a bitola métrica, os 18, para a bitola larga, os 20,6, né? Espessura mínima. Garantir a abertura suficiente para assentamento do rodeiro crítico, que é o friso fino, significa assegurar a circulação tranquila de qualquer outro rodeiro. Então, assim, aonde passar esse rodeiro aqui, ó, fininho, nessa bitola apertada, você garantiu a passagem disso aí, o resto vai passar tranquilo, vai circular normal, vai fazer com que você tenha tranquilidade. Então, ó, qual que é a situação crítica, né? Reduzir a bitola interna entre os aros, que é a bitola de lixamento, significa aproximar o friso da roda direita com relação à agulha encostada. A situação torna-se especialmente crítica quando a bitola interna atinge seus limites mínimos, que é 914 ou 1511. Então, ó, 920, 1520 está normal, 914, 1511 está encostando aqui, ó, aonde que ela toca, tá vendo? Então, você tem ali você tem aqui a situação mais crítica. Lembrando que quando você tem aqui 914, ela já está encostando, imagine se esse friso aqui tiver fininho e ela andar para cá. Então, a chance de bater aqui, de esbarrar aqui é muito, muito grande. E a gente vê aí nas ferrovias da vida, muitas vezes, a agulha deslocada com marca de espelhamento. Quer dizer o quê? Que o rodeiro está pegando. Ele encolhe, eu já vi. Ele não está suficiente para escalar, mas ele está em algum momento batendo aqui do lado interno. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente falar, por exemplo, da inspeção visual, pô, eu não tenho como medir aqui. Pô, cara, manipula a agulha para um lado, olha atrás dela aqui, manipula para o outro, olha aqui, ó, para ver se está pegando. Por esse motivo aqui, não pode pegar. E aí, como é que eu calculo a folga, né? Então, assim, aumentar a bitola da via significa aproximar a agulha deslocada do aro. Quanto maior for a bitola da via, aqui, ó, eu vou aumentar a bitola, eu estou aumentando a bitola aqui, ó, isso aqui, essa distância é a mesma, então eu aproximo. Então, quanto maior for a bitola, maior deverá ser a folga de livre passagem. Então, beleza. Eu aumentei a bitola. Se essa agulha for junto aqui, ó, vai dar problema. Então, eu tenho que aumentar essa folga aqui, ó, para que ele passe aqui tranquilo, já que eu aumentei, senão vai esbarrar. Então, bitola da via, a gente chama de V, né? E aí você tem a distância de eixamento. O que é a bitola da via? Você tem a parte da via, mas aqui, ó, o eixamento mais o friso. Então, ó, a bitola da via. Tá vendo? Então, o que é a folga de livre passagem? É a bitola da via, que é isso aqui, a bitola, menos a bitola de eixamento, menos o friso. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho lá 1511, que é a bitola aqui. Então, dá 1511.
mais 1.511 mais 20. 20,0. Então, você põe 20 ali. Então, vai dar 1.531. 1.531. Então, se eu tiver a bitola menos 1.530, eu garanto por 1 milímetro que isso aqui passou. Mesma coisa na métrica. Aqui é 914. 914, tá vendo? Mais o 17 vai dar 30 914 menos 17, vai dar 32, 31. Então, se tiver 930, você passa também aqui, porque você está garantindo aqui, ó, 930. Então, se você tem a bitola menos 930, vai dar, aqui a bitola é 1.000, vai dar 70. A bitola 1.600 menos 1.530 vai dar o mesmo 70. Por isso que você fala que na métrica é 70, na larga é 70. Uma real aí de 120. Então, você pegando os valores normais, para também não abrir muito, então você vai buscar sempre 120, um mínimo de 70. Menos que 70, você tá tendo problema. Por quê? Porque se essa distância aqui é 70, ó. Essa aqui vai ser o 930, entendeu? Então, você pega a bitola menos 930 ou menos 1.530, você garante que essa distância aqui, você garante que essa agulha aqui vai estar afastada. Vocês conseguiram visualizar? Então, ó, você tem essa distância. Então, aqui, ó, essa cota é tranquila, porque você pega e fala, beleza, tem que ter no mínimo 70, o ideal ali em torno de 120, vai passar todo tipo de veículo ali e vai estar tranquilo. Aí, você tem uma cota parecida, que é a proteção da ponta. Então, aí já estamos no jacaré. Por enquanto, nós vamos falar dessa aqui, depois nós vamos ter outras duas para a gente falar. Mas essa aqui, a gente matando isso aqui, a gente já avança assim, muito. E aí, para garantir a circulação do rodeiro sem que um dos aros agrida a ponta do material do jacaré, é preciso assegurar que a distância da face interna do contratrilho até a ponta do material seja adequada, mesmo durante a circulação dos rodeiros, de máxima bitola interna entre os aros e o friso nó. Então, aqui já é a máxima bitola, porque aqui não tem movimentação. Então, aqui, ó, eu já estou preocupado dessa distância aqui, ó, até a ponta. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui um friso em condição normal, ele está passando aqui, ó. Tá vendo? Ele passa aqui, aí quando ele está atuando aqui, que aqui é normal pegar por dentro, aqui vai pegar, porque ele tem que guiar a roda aqui no ponto. O Reginaldo até mandou um vídeo bem legal aí no grupo. Então, assim, só que, por exemplo, nesse caso aqui é tudo o inverso. Quando você tem a bitola mais aberta e o friso mais gordo, mais novo, o friso direito está aproximado, muito aproximado da ponta do jacaré. E a gente tem que lembrar que até chegar nessa ponta aqui, ó, ele estava sendo guiado só pelo contratrilho. Então, se tem uma situação muito crítica aqui, a chance de tocar é muito grande. Então, a situação ocorre quando o friso atinge 31 milímetros, tanto para a métrica quanto para a larga, porque a gente acaba tendo essa relação muito parecida. E aí, como é que eu calculo? Então, aumentar a bitola interna entre os aros significa aproximar perigosamente o friso direito com relação à ponta material do jacaré. A situação crítica ocorre quando temos 920 milímetros para a métrica ou 1.520 para a larga. Por quê? Você tem a espessura do friso, 31. Você coloca aqui mais 1.520, então vai dar 1.551. O que eu tenho que fazer para poder... eu tenho que garantir esse 1.551. Então, como é que vai ser? Eu vou pegar ela e vou pôr ela menor ou igual a 1.552. Por quê? Que, ó,
Eu estou garantindo que ela não vai pegar aqui, ó. E também eu não vou, não pode ser muito menos, que senão ela começa a pegar aqui, aí começa a desgastar a asa. A gente vê muito também. Então, se eu pego aqui, ela tem que estar dentro dessa distância aqui, ó, já que eu estou falando do maior eixamento, então ela tem que estar entre. E aqui eu falo que ela vai pegar aqui a 1551, então tem que estar maior, essa distância daqui até aqui, ó, maior ou igual a 1552. Ah, tá 1552, eu estou garantindo 1 milímetro aqui para não bater. Ah, tá 1553. Aí eu já deixei 2 milímetros, tá passando tranquilo. Porque aqui vai encostar. Então aqui é inevitável encostar, porque se não encostar aqui, ele vai descarrilar. Então aí eu já trabalho com o inverso lá da agulha, né? Lá é menor ou igual. De 120, maior ou igual a 70. Aqui é maior ou igual a 952, maior ou igual a 1552. E a gente está olhando que a espessura mínima do friso aqui, ó. Então, ó, considerando que o contratrilho pode admitir pequena movimentação, é usual adotar-se como proteção de ponta 952 mais ou menos 3, seria 955 ou 1555. Porque a gente entende também, isso é empírico, mas é real, que esse parafuso aqui, por ele sofrer muito esforço, ele tende a fazer uma movimentação, né? Ele não fica 100% rígido, até pela flexibilidade para ele entrar aqui. A pessoa vai lá e dá o torque é dado, mas é tanto esforço, acho que a área que recebe mais esforço dentro do MV é o contratrilho. Então, porque ele guia a roda aqui inteira e passa ali rebentando. Então, ele tende a ter uma movimentação. Por isso que não pode nem pensar em não apertar contratrilho. Passou no MV fazendo inspeção, fazendo algum tipo de manutenção, não reapertar o contratrilho, é caixão, entendeu? Não tem que reapertar. Medir a distância aqui, ó, a espessura, porque a gente vai entender, ó, se eu tiver com a espessura aqui muito gasta, aí eu começo a ter esse problema aqui de novo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que abrir mais a bitola aqui? Se eu não tiver o contratrilho para trocar, eu vou ter que abrir a bitola para evitar, porque ele está andando para cá, ó. Eu não quero que ele bata na ponta aqui. Então, eu vou acabar tendo esse problema. Aí, agora, é a livre passagem no cruzamento. Então, para garantia da circulação com segurança e conforto, sem tranco, golpes bruscos, a distância entre o contratrilho, a face interna dele, que é essa aqui, e a perna do jacaré, deve permitir a circulação até os rodeios mais estreitos, ou seja, com a mínima bitola interna entre aros. Então, valor de livre passagem. Aumentar a bitola interna entre aros significa afastar o friso do atrito com a face interna do contratrilho da perna do jacaré. Então, essa aqui é a mais tranquila. Por quê? Você vai medir aqui, ó, e você vai ver, beleza, aqui não é 911, o mínimo, então eu tenho que ter, desculpa, 914, então eu tenho que ter ela menor, essa distância menor é igual a 913. Aqui não é 1511, então eu tenho que ter menor que 1510. Ah, Marcelo, mas e se mudar o material rodante? Você vai ter que ver a menor distância de eixamento e pôr 1 milímetro, 2, entendeu? 3. Então, você já sabe que a livre passagem do jacaré, essa pegada aqui até aqui, ó, você já vai saber que, beleza, eu vou garantir esse valor aqui da bitola de eixamento, que ele vai pegar, vai passar. Então, eu já garanto isso aí, eu já fico, entendeu? A livre passagem do cruzamento é a única que tende a melhorar com o desgaste natural das peças. Seu valor ideal pode ser fixado próximo ao valor de cálculo, 913 milímetros, ou menos para a bitola e 1.510 para a bitola métrica, ou 1.510 ou menos para a bitola larga. Isso é um fato também, né? O próprio desgaste aqui, ó, já vai ajudar, seja o desgaste aqui ou aqui, já vai ajudar a não pegar aqui.
É claro que, então, Marcelo, deixa desgastar a asa, eu não vou, não pode, porque você tem outros problemas, né? Pode ter uma escalada, se desgastar muito o frio, pode escalar, tiver um problema de excreção, né? Inscrição, ele vai entrar aqui, ó, se ele entrar forçando para o lado, ele pode escalar aqui e descarregar. Então, tem que ter cuidado. Mas, assim, a livre passagem do cruzamento está mais tranquilo, você garantindo a bitola ali de eixamento, tranquilo, você fazendo o valor menor do que ele, você consegue garantir que essa transição seja bem feita, sem e ainda está afastando ele da área cinzenta que tem aqui, né, que não tem nada, que é onde ele é guiado só pelo contratrilho. E aí você tem, né, outras cotas que são mais tranquilas, passando por esse conceito, folga de livre passagem na extremidade do contratrilho. A extremidade do contratrilho é chanfrada, né, ou dobrado. Então, você sabe que ali você já sabe que tem que ser maior ou igual a 70 pelo mesmo motivo da agulha deslocada. Profundidade da folga. As folgas, a profundidade você vai adotar aí, né, maior ou igual a 40, porque a altura do friso, maior altura do friso é 38, então você põe aí 2 milímetros, e a calha da gola do jacaré, né, e contra trilho é 45 milímetros. Isso aí é a arema ela fixa, né, entre 46 e 42. Então, a calha mínima de segurança igual a bitola da Via, menos 952, resultando 48 para ambas. Você põe aí mais 3, menos 3, então a calha mínima aí é 45, que é deixa eu ver se eu pus foto da calha. Que a passagem ali a profundidade do rodeiro. Então, você tem essas cotas que fazem, né, com que você... Essas são mais tranquilas. Essas aqui que tem o desenho, elas têm um pouquinho mais são mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais chatinhas, né, que você tem que prestar um pouco atenção, mas sem entender desse conceito, depois até nessas aqui você consegue avançar, porque você já vai entendendo, ó, que eu tenho que ter 70 por causa do deixamento, para a calha aqui por si só, então eu tenho que olhar a dimensão do friso, então eu vou avançando, e essas cotas aqui, a gente entendendo elas, no MV misto, elas vão servir também. Então, onde tiver jacaré simples, né, nas agulhas, o raciocínio é o mesmo, nós vamos ver mais para frente. E aí que um resumo, né? Então, aqui tem um resumo de tudo, ó, tanto para a bitola métrica quanto para a bitola larga. Então, esse slide aqui tem uma tabela que roda aí, eu vou colocar lá no grupo para vocês, uma foto dela, mas ela é igualzinha essa aqui. Eu fiz esse slide baseado nessa tabela, que é um resumo das cotas. Lembrando que, antes de aplicar isso aqui lá na concessionária de vocês, tem que verificar se o material rodante segue o padrão. Se tiver uma condição diferente, tem que recalcular isso aqui. Então, tem que refazer essa tabela. Observação justamente isso. Várias cotas de salvaguarda são relacionadas entre si e com a bitola da via. Considerando a proteção da ponta livre passagem no cruzamento, se queremos melhorar uma delas, significa obrigatoriamente piorar a outra. O que é isso? Eu estou aqui no cruzamento. Então, aqui, ó, é a livre passagem. E aqui, ó, é a proteção da ponta. Então, o que acontece? Eu vou abrir a bitola aqui para melhorar a proteção na ponta. Vou abrir. Beleza. Eu melhorei a proteção da ponta, mas olha aqui, ó. Eu estou arrastando para cá, eu estou piorando a livre passagem. Eu vou apertar a bitola aqui para poder melhorar
a livre passagem. Eu estou piorando a proteção na ponta. Então, assim, sempre tem que ter um olho no peixe, outro no gato. Isso é importante. Então, qual que é o legal aqui? Andar sempre no ideal. Trabalhar sempre próximo do ideal. Por isso que muita gente decora. Não tem problema decorar. Não tem problema decorar. Sabendo que eu vou decorar depois que eu acertar tudo, entender meu material rodante, definir os valores. Aí eu travo eles. Ah, mudou o material rodante. Repito, mudou o material rodante. Mudou. Então eu vou ter que refazer minha tabela e decorar de novo. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Ah, Marcelo, então agora eu vou ter que ficar sabendo tudo isso aqui, lembrando esse desenho? Não. Entender como funciona é muito bom. Então, assim, eu entendo que a livre passagem pega na asa. Eu entendo que a proteção da ponta pega na ponta de meia ali. Que eu já vi profissional experiente, cara experiente, falar comigo que ele não media a proteção da ponta. Então, não, eu só ameaço a livre passagem, igual na agulha lá, pô. Aqui é proteção de ponta, cara, uma já defende a outra. Falei, é, eu, eu acho meio arriscado, você não acha, não? Você vai defender só a asa, não vai defender a ponta. Aí no trecho do cara tinha vários MVs com a ponta desgastada.